Imagine que você é um torcedor do Flamengo e você vê um torcedor do Vasco espancado na rua. Você ajudaria ele? Pois é, exatamente sobre isso que a história vai falar. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. E já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha nos grupos de WhatsApp e compartilha com aquele amigo desviado, principal. Certo dia, um doutor da lei com intenções ruins no coração quis tentar Jesus. Então ele fez a seguinte pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu para ele: O que está escrito na lei? Como que você lê ela? Então aquele doutor respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Jesus falou que ele estava correto. Faça isso, doutor, e você vai viver eternamente. Mas ele, tentando se justificar, perguntou: Beleza, mestre, mas quem é o meu próximo? Jesus então propôs uma parábola. Peraí, o que é uma parábola? Parábolas eram meio que histórias contando sobre o reino de Deus, mas usando elementos da época. Jesus, ao longo da sua história e ao longo da sua caminhada, ele contou várias parábolas, como a do bom samaritano, que é a que a gente vai contar hoje. Já está contando, né? É. Jesus então começa a parábola ou história falando de um homem que está saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Era uma viagem de aproximadamente 27 quilômetros e ele foi sozinho. Era uma baita caminhada, imagina, 27 quilômetros. E na época não existia bicicleta, não existia moto, nem existia Uber, para vocês terem uma ideia. Uber, patrocina a gente, hein? Yes! 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 Então o único meio que ele tinha para andar nesses 27 quilômetros era a pé. Só que infelizmente aconteceu algo terrível nesse caminho. Pois é, alguns assaltantes viram aquele homem e o roubaram, espancaram ele e ainda deixaram o camarada sem roupas. Roubaram até as roupas do homem. O viajante ficou ali quase morto, muito ferido. Então, naquela estrada, passou um sacerdote do Senhor e viu aquela situação, naquele cara todo machucado e pelado ali no meio da rua. Então ele ajudou, né? Não! Não, infelizmente, ele não ajudou. E fingiu que aquele cara nem existia. Passou assim, ó. Logo depois, passou um levita, o levita da casa do Senhor, que era uma pessoa responsável pela manutenção do templo de Deus. E eles também guiavam o povo para a adoração. E ele ajudou, né, Pedro? Não! Pois é, pessoal, o levita passou e fez a mesma coisa que o sacerdote. Viu aquela cena ali e passou de longe, fingiu também que não era com ele. Felizmente, nós conhecemos o samaritano, que estava de viagem, que passou por ali e viu aquela cena. Beleza, você falou sobre os samaritanos. Mas quem eram os samaritanos? Era tipo a trupe de vilões dos Thanos? Claro que não, mas a gente vai explicar agora o que eram os samaritanos na Hora da Curiosidade. A gente fez errado, mas... Os samaritanos eram um povo que viviam na cidade de Samaria. E eles têm uma rivalidade histórica com o povo judeu. A gente era pra ter falado que o homem era judeu, né, velho? Pois é, os judeus odiavam os samaritanos por várias coisas que aconteceram na época. E também os judeus consideravam os samaritanos todos como um povo impuro. E você pode ter certeza que o ódio era recíproco. Os samaritanos odiavam os judeus também. Era tipo o amor entre os torcedores do Flamengo e do Vasco, São Paulo e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ou era tipo pessoas que votaram no Lula e votaram no Bolsonaro. Pelo amor de Deus, a gente não vai entrar em discussão política aqui. O vídeo é outra coisa. Nice. Pra você ter uma ideia de quanto eles se odiavam, falar o nome samaritano era como se fosse um xingamento, tipo, ô seu samaritano. Mano, xinga minha mãe, mas não me chama de samaritano. Mas voltando à história, Jesus quebra qualquer tipo de expectativa na história e fala que o samaritano ajudou aquele pobre homem judeu. Diferente, por exemplo, do sacerdote e do levita do Senhor. Eu falei levita. Diferente do sacerdote e do levita do Senhor. Passaram de longe. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O samaritano, que era inimigo dos judeus, além de ajudar aquele pobre homem que estava ferido, sem roupas e sem nada, ajudou a pagar as despesas dele, caso houvesse mais alguma. Jesus terminou essa parábola e perguntou ao doutor da lei: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei.
Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Lembra que a gente falou sobre o ódio dos judeus? Quando Jesus perguntou, o doutor da lei nem ousou falar o nome samaritano, só falou aquele que ajudou. Mas de qualquer forma, Jesus aqui nos dá uma aula de misericórdia e piedade. Amar e cuidar de quem a gente gosta é muito fácil, mas a ordem é amar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Devemos amar a todos, sem olhar quem. Vale ressaltar também a palavra que está escrita em Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E que você possa, a cada dia mais, amar ao próximo como Jesus nos amou. Então, pessoal, anota aí. Vivemos um mundo onde o amor a cada dia se esfria mais. A gente vê brigas o tempo todo, pessoas sendo mortas por motivos banais. É um ódio generalizado que foge do controle. Mas num mundo caótico como esse, eu te convido a amar como Jesus amou e cuidar do seu próximo como Jesus nos ensinou. Você pode ser missionário, pregador, cantor, enfim. Se você não tiver misericórdia do seu próximo, você ainda não entendeu o amor de Cristo. Se eu não tiver amor do meu coração, de nada valeria. Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Que em 2025 você não possa só refletir no amor de Cristo, mas transbordar ele para outras pessoas, ajudando pobres, órfãos, pessoas com deficiência, pessoas que estão com dificuldade. Ame como Jesus amou. Fala pessoal, beleza? Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Curte, comenta, compartilha, manda naquele grupo do WhatsApp. Qualquer grupo do WhatsApp, na verdade. Mas não esquece de mandar para aquele seu amigo desviado. É o principal. Que é o principal. E a gente tá falando de parábolas que Jesus contou. Mas você já ouviu falar como que foi o nascimento de Jesus? É esse vídeo que eu vou deixar aqui, ó. Clica aqui nos cards que esse vídeo tá bem bacana. Valeu, tamo junto.